Olá, vamos a mais uma entrevista com os candidatos à Prefeitura de Porto Alegre e desta vez é um homem que conhece do Riscado porque já foi prefeito de Porto Alegre, José Fortunati. Tudo bem? Boa noite, Jorimir. Grande alegria, enorme satisfação falar contigo nesta oportunidade. É muito bom trocarmos ideias, continuando aquilo que fizemos durante vários tempos, várias oportunidades lá na Rádio Guaíba e agora nesse novo canal. Muito bom te rever. Fortunati, foi em Portugal que amadureceu essa ideia de se candidatar novamente à Prefeitura de Porto Alegre? Na verdade, foi depois disso. Eu fui para Portugal no ano passado, em agosto de 2019, fazer o mestrado em Ciência Política e fui com a convicção muito tranquila de ficar por lá pelo menos 2 anos para concluir o meu mestrado. Acabei, obviamente, terminando o primeiro semestre no início de 2020, fiquei alguns dias em Porto Alegre, voltei para Portugal, até que fui literalmente expulso, entre aspas, pela Covid em 19 de março, quando tive que voltar ao Brasil para continuar com o meu mestrado online, esta era a vantagem, a partir de Porto Alegre. Voltando aí para Porto Alegre, as pessoas começaram a me procurar, não somente do PTB, mas amigos, outros amigos, tentando me motivar a voltar ao cenário político. Depois de várias reflexões, aí acabei decidindo que poderia contribuir com o debate num momento tão delicado quanto esse, com pandemia da saúde, pandemia da Covid atingindo em cheio a economia, atingindo a educação, atingindo a vida das pessoas, poderia, com a minha experiência, contribuir para esse importante debate que, obviamente, é feito durante o período eleitoral. E aceitei. Depois de muito refletir, acabei aceitando a disposição de todos para concorrer à Prefeitura de Porto Alegre. Em algum momento pesou na reflexão o fato de ter de enfrentar Sebastião Melo, ex-vice da sua gestão? Não, veja bem, eu sempre tive com o Sebastião uma relação extremamente harmoniosa, parceira. Estivemos juntos 4 anos na Prefeitura Municipal de Porto Alegre. Sempre disse, repito, disse no teu programa lá na Guaíba que o Melo era indiscutivelmente o vice-prefeito que qualquer prefeito gostaria de ter, por ser parceiro, por ser realmente uma pessoa confiável, alguém que construiu comigo a gestão de 2013 a 2016. Emprestei, obviamente, todo o meu apoio a ele na campanha de 2016. Ele foi o meu candidato, me empenhei pessoalmente para elegê-lo. Infelizmente, o processo eleitoral acabou apresentando surpresas também. Quando retorno e comecei a pensar sobre o processo eleitoral de 2020, naturalmente pesei muito a minha situação pessoal e o fato também de ter como adversário o Sebastião Melo. Mas cheguei à conclusão de que nós estamos num processo democrático amplo, aberto, propositivo, e que, obviamente, faria o debate com o Melo com a melhor qualidade possível, tendo a convicção de que com o Melo a gente discute propostas, discute projetos, discute ideias. Então, isto, ao invés de inibir, acaba estimulando o bom debate, porque tu sabes muito bem, Jorimir, tu acompanha a política há anos e anos e anos, que existem candidatos que não estão dispostos a fazer uma reflexão sobre a cidade, sobre os seus problemas, fazer um diagnóstico claro, tentar buscar soluções. Uma grande parte vem para ofensas, vem para o xingamento, vem para o baixo nível. Eu tinha a convicção, como continuo tendo a convicção, de que com o Melo eu teria um belo debate sobre a cidade. Então, fico muito feliz com isso. Então, isso não me inibiu. Poderia citar alguns dos que estão partindo para a ofensa? Não, eu prefiro não entrar. Que quem assistiu ontem, como exemplo, Jorimir, o debate na Band, que foi um debate que se prolongou até 1h da madrugada, sabe do que eu estou falando. Infelizmente, alguns acabam esquecendo que o verdadeiro motivo de uma campanha é tentar se apresentar aos eleitores, ao cidadão de Porto Alegre, o que a gente, obviamente, entende como dificuldades e quais as propostas para resolver essas dificuldades.
O senhor aceitou concorrer pelo PTB. Alguns dos críticos dizem o seguinte, que o PTB seria um problema por ser o partido do Roberto Jefferson. Qual é a sua resposta a isso? A resposta é muito simples. As pessoas vão votar em José Fortunati. Uma pessoa que tem, que todo mundo sabe disso, 64 anos de vida, tem 45 anos de vida política, tem uma formação muito clara, tem conceitos muito claros, tem valores muito transparentes, e eu não mudei ao longo desse tempo. A gente vai mudando esta ou aquela concepção, naturalmente, porque isso faz parte do aprendizado, faz parte do amadurecimento, mas eu não me vinculo, não me subordino, melhor dizendo, a quem quer que seja. Aliás, quando entrei no PTB, eu li muito claramente o seu estatuto, li o seu regimento interno, e lá não existe nenhuma obrigação de eu estar subordinado ao presidente do partido. O PTB é um partido democrático. Conversei com o presidente Roberto Jefferson, a quem conheci quando fomos deputados juntos lá no Congresso Nacional, e eu conversei claramente com ele, dizendo, bom, não vou abrir mão das minhas convicções, dos meus princípios, daquilo que ao longo do tempo tenho defendido, especialmente na condição de prefeito de Porto Alegre. Ele me disse claramente, tu tens toda a liberdade de continuar expressando o que tu realmente tem como pressupostos básicos da tua vida pessoal e também política. Aqui, fazendo as entrevistas com os candidatos, só faltam agora dois, o prefeito Marquesan e o João Derli. Um que o atacou foi o Rodrigo Marolli. Atacou preferencialmente o senhor e a Manuela, dizendo que vocês são os piores. Qual é a questão com o Marolli? É uma percepção dele, eu respeito, não vou entrar no mérito, acho que quem tem assistido os debates sabe exatamente o comportamento do Maroni. Eu vou deixar para que o eleitor faça as devidas considerações. Uma avaliação da gestão de Nelson Marquesan Júnior. Eu acho que o que está muito claro para toda a população hoje, e eu falo com empresários, falo com profissionais liberais, estou indo com as devidas cautelas, mas estou indo para as vilas populares de Porto Alegre, conversando com lideranças comunitárias, e todos dizem a mesma coisa. É um governo que não dialoga, é um governo da prepotência, é um governo da soberba. É isto que tem sido dito na cidade. Então, esta tem sido a marca do governo. Tomada de decisões sem diálogo, sem discussão, sem reflexão. Opa, deu problema no... Escapou a imagem um pouquinho, já vamos certamente restabelecer a imagem do candidato José Fortunati, que está conosco nesta entrevista. Daqui a pouquinho vamos conversar com ele sobre as suas propostas, o que ele tem a propor para uma nova gestão em Porto Alegre. Já está voltando o Fortunati, está com o áudio ligado, e daqui a pouquinho teremos também o retorno da sua imagem. Essas tecnologias são assim, de vez em quando dá uma falhada. Já está me ouvindo, Fortunati? Já está de volta. Então, já estou de volta, sim. Estava fazendo a avaliação da gestão Marquesan. É uma gestão que, infelizmente, não tem dialogado com a cidade. Este é o principal problema. Segundo, ele busca sempre desculpas para a sua incompetência na gestão, tentando responsabilizar os outros. Como exemplo, a fake news de que encontrou a cidade quebrada. Então, como ele, segundo ele, encontrou a cidade quebrada, naturalmente ele tem dificuldades para tocar a gestão adiante. Vamos aqui esclarecer esse ponto, Julimir, porque é um ponto nodal. Perfeito. Em primeiro lugar, quando ele assume a Prefeitura Municipal de Porto Alegre, ele toma uma primeira medida. Termina com o sistema de transparência que nós havíamos implantado na Prefeitura. Não era um sistema qualquer. Era um sistema que era baseado tanto
em São Francisco, que é uma das cidades mais transparentes do mundo, e em Nova York. Nós buscamos a tecnologia do Open Data, abertura de dados, São Francisco e Nova York, e implantamos em Porto Alegre. E tornamos todas as informações extremamente transparentes. O resultado disso foi o reconhecimento pelo Ministério Público Federal, que fez um ranking em 2015 e 2016 das 5.700 cidades do país e deu uma nota de 0 a 10 de acordo com a transparência. Em 2015, que foi o primeiro ano da avaliação desse ranking, apenas 7 cidades brasileiras tiraram nota 10. Entre 5.700, apenas 10 cidades brasileiras tiraram nota 10. Porto Alegre estava entre elas. Em 2016, voltamos a tirar nota 10. O Tribunal de Contas do Estado fez um ranking em 2014, 15 e 16. Porto Alegre foi a cidade mais transparente do Estado nos 3 anos. O que ele faz? Ingressa na prefeitura, termina com o sistema de transparência. Para quê? Para, obviamente, poder vender a sua versão. Qual é a versão que ele fala? Não, porque a cidade está quebrada, a cidade não tem dinheiro. Vou dar dados que estão no site da Secretaria Municipal da Fazenda. Está lá, é oficial. Só tu ligares para qualquer auditor, entrevistar o Jurimir, que tu vai ter esses dados. Ele, na verdade, joga com a questão orçamentária. O que é o orçamento? É uma peça que a gente encaminha para a Câmara de Vereadores e que o prefeito, coloca lá, supostamente, a receita que nós teremos, que o município terá no próximo ano e as despesas que o município terá no próximo ano. Bom, nós temos tido, ao longo dos últimos anos, uma receita em torno de 6 bilhões a 6 bilhões e 500 milhões de reais. Esta é a receita da prefeitura, nos últimos anos, variando nesse patamar. E como despesa, nós também temos variado entre 6 bilhões e 6 bilhões e 500 milhões. Esta é a conta de chegada do orçamento público de Porto Alegre. O que o Marquesan faz em 2018? Ele coloca, para uma receita de 6 bilhões e meio, ele coloca uma despesa de 7 bilhões 241 milhões no orçamento. E com isto, ele calcula um déficit orçamentário de 708 milhões, ou seja, não fechava as contas em 708 milhões, porque as despesas eram 708 milhões a maior do que as receitas. E com isso ele começa a vender a ideia, a tese de que a cidade estava quebrada. Só que ao chegarmos no final de 2018, Jurimir, aí sim com o orçamento fechado, com as contas fechadas, nós temos um superávit orçamentário de 366 milhões. Superávit. 2019 é bem pior para ele continuar, na verdade, com essa tese da cidade quebrada. Ele orça uma despesa de 8 bilhões 410 milhões. 8 bilhões 410 milhões. Obviamente, isto daria um déficit para a cidade orçamentário de 918 milhões. Então, ele vende a ideia, a cidade está quebrada, 918 milhões no negativo. Só que quando nós concluímos o ano de 2019, quando terminou o ano de 2019, orçamento fechado, dá um superávit de 572 milhões de reais. 572 milhões de reais positivos. Então, estou te dando um exemplo concreto, que são dados da Secretaria da Fazenda, repassada formalmente pela Secretaria, dá uma amostra de como o Marquesan tem atuado. Manipula números, distorce números, cria fake news para jogar a sua incompetência, naturalmente, sobre a minha gestão, especialmente. Infelizmente, é desta forma que ele tem governado. Então, nós estamos resgatando dado a dado, mostrando claramente como é que deixamos a cidade, o que fizemos, nosso legado, e esse vai ser o primeiro embate que nós vamos travar durante a campanha salarial, durante a campanha eleitoral, para logo em seguida começarmos, obviamente, a projetar o que faremos se eleito formos, naturalmente, a partir de 2021. E se eleito, vai fazer o quê? O que é essencial para Porto Alegre a partir de janeiro de 2021? Bom, nós temos que, obviamente, estarmos atentos e que vivemos hoje uma pandemia da saúde.
a Covid-19, que está matando, que está deixando sequelas muito fortes em muitas pessoas, que está atemorizando a população. Mesmo que os institutos de pesquisa digam, os laboratórios apresentem soluções para novembro, dezembro, início da vacina, a sua comercialização, nós temos convicção de que a comercialização, para que a população seja vacinada de forma mais ampla, ela vai se estender pelo ano de 2021. Então, nós vamos continuar convivendo com a Covid no início do nosso mandato, com toda certeza. Isso traz como consequência algumas consequências bastante difíceis. Uma delas é que nós tivemos um represamento muito forte na área da saúde, em outras doenças. Por quê? Com o medo da Covid, as pessoas não procuraram os hospitais. Eu dou um exemplo me relatado pelo Dr. Algemiro Bruneto, presidente do Instituto do Câncer Infantil, que todos nós sabemos é um instituto referência pela sua resolutividade. Ele me diz claramente, nós tivemos uma queda na procura lá no Instituto do Câncer Infantil, no Hospital de Clínicas, uma queda muito grande de crianças e adolescentes com câncer. Por quê? Porque tiveram medo de ir ao hospital. O câncer deixou de aparecer? Não. O problema é que isso está represado. Essas crianças e adolescentes, quando tiverem um pouco mais de segurança, voltarão aos hospitais e isso, obviamente, num estágio muito mais avançado. Temos doenças mentais, outras doenças da mesma forma. Segundo problema causado pela Covid na área da saúde. Como traz consequência para o campo econômico, ou seja, a crise econômica, desemprego, muita gente não consegue mais pagar o seu plano privado de saúde. Qual a consequência automática? Uma grande parte desse povo vai migrar automaticamente para o Sistema Único de Saúde. Então, veja bem que na área da saúde, nós teremos que buscar reforços, conversando muito com o governo federal, e isto não é uma missão somente de Porto Alegre, mas dos municípios, da Frente Nacional do Prefeito, especialmente, para que a gente consiga potencializar o SUS no país, colocando mais recursos. Mas não basta isso. Crise econômica, desemprego muito forte. Segundo os dados do IBGE, 750 mil empresas fecharam as suas portas e não voltam mais. Está havendo um aumento do desemprego, ainda não bem conectado com os indicadores do IBGE, porque as pessoas ainda estão com medo de procurar emprego, acho que não adianta procurar emprego agora, mas já está crescendo o nível de desemprego. Nós temos, segundo os dados do governo federal, 65 milhões de pessoas que vivem à base do auxílio emergencial. 65 milhões de pessoas. Mas o auxílio emergencial vai terminar em seguida. E aí, o que fazer? Bom, Porto Alegre, sabidamente, Jurimir, sobrevive na sua economia na base de um tripé. Serviços e comércio, é o primeiro tripé. Segundo, turismo de eventos e negócios. Tem muita gente que não sabe, tirando a pandemia, claro, que Porto Alegre era a terceira cidade do país em termos de turismo de eventos e negócios. Nós temos que voltar a fortalecer esse segmento, como também, naturalmente, investirmos em dois outros segmentos que Porto Alegre pode ser muito forte, que é o turismo cultural, e tu sabe como nós temos equipamentos culturais, é uma cidade muito bem sedimentada em equipamentos culturais, e o turismo ambiental, que é exatamente voltado para a zona sul de Porto Alegre, especialmente para a área rural, gerando geração de emprego e renda. Terceira área que está dando suporte, que vem crescendo satisfatoriamente em Porto Alegre, é a área de TI, Tecnologia da Informação. Tecnopuc, a URGS, Tecnocinos, são três polos importantes de desenvolvimento. Nós começamos o nosso governo trazendo para Porto Alegre José Piquet, que é o consultor do Arroba 22 de Barcelona, começamos a desenvolver um projeto para o 4º distrito, que nós precisamos, obviamente, fazer com que ele possa ser reestruturado na base do TI. O projeto avançou inclusive neste governo, é importante que se diga, foi criado o Pacto Alegre com a coordenação das 3 universidades. E por que é importante isso? Porque isto gera muito emprego a partir das startups. E não é emprego qualquer, é um emprego qualificado, é um emprego com uma boa remuneração, é um emprego que não permite que os filhos de Porto Alegre saiam de Porto Alegre para buscarem espaço de trabalho em outros locais. Então, são 3 áreas extremamente importantes que nós temos que focar.
Junto com isso, nós temos que facilitar ao máximo o microempreendedor. E o microempreendedor, não estou falando do cara de classe média alta, não, o cara da vila, que quer abrir um pequeno negócio, que quer, obviamente, fazer com que ele possa, no dia a dia, através de um pequeno empreendimento, produção de pães, ele quer vender pães, produção de bolos e outras atividades tantas, e que esta atividade seja rapidamente reconhecida pela prefeitura. Além de reconhecida, nós vamos trabalhar com o chamado microcrédito. Nós já fizemos isso na prefeitura. Hoje, casualmente, a Regina, que é minha esposa, trabalha com esse tema na Secretaria de Trabalho e Assistência Social do Estado. Já estamos buscando subsídios adequados para que este microempreendedor ele possa, além de ter a sua vida facilitada com o reconhecimento da sua atividade, consequentemente receber um microcrédito para que ele possa comprar equipamentos, possa desenvolver a sua atividade por um determinado período. E, além disso, estamos refletindo a criação de frentes de trabalho, porque, naturalmente, as pessoas devem receber uma ajuda, mas devem dar uma contrapartida ao município. A frente de trabalho, que já existiu no Brasil, mas estamos pensando de outra forma, seriam para as pessoas que recebessem esta ajuda, pudessem ajudar a conservar ruas, conservar praças, valas, ou seja, um trabalho digno com uma contrapartida por parte do governo municipal. Junto com isso, naturalmente, nós teremos que dialogar muito com o governo do Estado e com o governo federal. Independente da sigla, independente de a quem pertencem, o que pensam, é fundamental que o prefeito da cidade, que representa, a partir da sua posse, não mais este ou aquele partido, mas representa 1.500.000 habitantes, de que ele dialogue com o governador do estado e com o presidente da República. Aliás, fiz isso sempre. Deixa eu interromper, porque nós só temos, o tempo está voando, nós temos só 11 minutos. E tá bem. Tem 3 assuntos que eu tratei com os outros candidatos e preciso colocá-los para o senhor. Primeiro, o que fazer para resolver o grave problema do transporte público em Porto Alegre? Segundo, o que fazer com o mercado público? E terceiro, como resolver de vez a questão do Cais Mauá? Mercado público e Cais Mauá. Estou anotando aqui para ir em ordem. Eita. Bom, primeiro, transporte público. Eu estou já discutindo com os técnicos da ANTP, Associação Nacional de Transportadores de Passageiros, e com técnicos da Frente Nacional de Prefeitos, a modelagem que algumas cidades buscaram para tentar resolver o problema do transporte coletivo nas suas cidades. Não passa, com toda certeza, por pedágios urbanos. Eu conheço a realidade de Londres, do centro de Londres, antes do pedágio e depois do pedágio. O que aconteceu depois do pedágio? O centro de Londres ficou vazio. Para eles é ótimo, para Porto Alegre seria um desastre, porque nós retiraríamos as pessoas que vão consumir, nós quebraríamos com o comércio, com as lojas, com os restaurantes e assim por diante. Então, nós temos que buscar outras alternativas, entre elas o REITUB, Regime Especial de Incentivo ao Transporte Urbano de Passageiro, que é um projeto que eu, na condição de presidente da Frente Nacional de Prefeitos, conseguimos juntos aprovar na Câmara, no Senado, voltou para a Câmara, terminamos, infelizmente, nosso mandato e o projeto se encontra lá congelado. Então, não é de solução fácil, mas existem medidas que estão sendo tomadas em outras cidades e precisamos do apoio do governo federal, com toda certeza. Mercado público. Sou absolutamente contra o edital que o atual prefeito lançou, no sentido de privatizar o mercado público, dando a uma única empresa o direito de explorar o mercado público. Os permissionários são extremamente importantes, eles fazem a alma daquele espaço, é um espaço de utilidade religiosa, cultural, é um espaço de gastronomia que não pode perder a sua essência. Por isso, a busca é algo parecido com o que acontece no mercado público de Belo Horizonte. Os próprios permissionários administrando o mercado público, buscando parcerias, fundos de investimento, para que, obviamente, ele possa se autossustentar. Terceira questão, Cais Mauá. Cais Mauá é um problema que não diz hoje tanto respeito à cidade, porque está nas mãos do governo do Estado. Mas, durante a minha gestão, nós conversamos muito com o governo do Estado sobre este assunto. A parceria Governo do Estado, Prefeitura Municipal de Porto Alegre, para que o Cais Mauá volte a ser revitalizado,
revitalizado, devolvendo aquele grande espaço para a cidade, permitindo que o cidadão usufrua de forma democrática de um espaço nobre da cidade de Porto Alegre. Hoje, o que se vê em Porto Alegre é um enorme número de pessoas vivendo na rua. É possível, é desejável fazer alguma coisa ou é um direito das pessoas de ficar na rua, além de ser, obviamente, uma necessidade, e não há política possível para tratar desse problema? Há política possível. No nosso governo, nós discutimos com o Movimento Nacional das Pessoas em Situação de Rua, para dar um exemplo. Além de outras entidades, Ministério Público, Ministério da Ciência Social, vários agentes participaram. E, com isso, nós formulamos o chamado Plano Emergencial de Atendimento às Pessoas em Situação de Rua. Foi feita toda uma discussão, aprovado em 2016 pela própria Câmara Municipal de Porto Alegre. Então, existem medidas. Obviamente, não passa por esse plano a oxigenação da cidade, ou seja, a retirada, a força das pessoas em situação de rua. Mas existem várias políticas que nós começamos a adotar no nosso governo, capacitando moradores de rua que tivessem condições de ser capacitados para alguma atividade laboral, ou destacando nos conjuntos habitacionais algumas unidades habitacionais para pessoas em situação de rua com família. Ou seja, existem sim políticas que devem ser desenvolvidas. Não dá para ser demagogo, não se tira de uma hora para outra, nem se pode tirar, não se pode obrigar as pessoas a saírem desta condição. Mas o poder público não pode fechar os olhos, naturalmente tem que agir. E o plano de enfrentamento à situação de rua, este é o nome correto, agora lembrei, plano de enfrentamento à situação de rua, ele dá diretrizes muito claras, ele é bastante amplo. Basta seguirmos isto que certamente nós avançaremos nesta relação, uma relação mais humana, uma relação mais solidária, uma relação mais propositiva com as pessoas em situação de rua. O prefeito atual de Porto Alegre, em determinado momento, adotou uma posição em relação à pandemia que desagradou parte do empresariado, do comércio, de vereadores. O senhor, no caso de, digamos assim, de persistência dessa situação, poderá, se necessário, adotar algo como um lockdown, adotar medidas fortemente restritivas, ou vai privilegiar as necessidades da economia? Uma coisa não se contrapõe à outra. Em primeiro lugar é isto. Eu acho que é uma falsa polêmica colocar-se a questão da economia e a questão da vida. Eu tenho dito de forma muito clara, nós não podemos nem ser negacionistas, ou seja, negarmos que a Covid existe, que ela traz sequelas, que ela faz mortes, que ela deixa realmente uma preocupação muito grande. Mas também não podemos ser fundamentalistas, achando que tudo gira em torno da Covid. Então, buscarmos o diálogo com a sociedade, mas ouvindo especialmente a ciência, ouvindo quem entende. E veja bem, Jurimir, como desde fevereiro até hoje, o próprio olhar sobre a Covid mudou bastante. Por quê? Porque houve uma compreensão maior. Antes era um inimigo invisível, desconhecido. Hoje a ciência, pelo menos, já conhece, começa a tatear de forma muito clara. O que a ciência está provando? Está provando que se realmente as pessoas seguissem protocolos rígidos, nós teríamos melhores condições de conviver entre a questão da vida e a questão da economia. Então, este é o debate que nós devemos fazer. Podemos ter uma segunda onda, como está acontecendo em alguns países da Europa, poderemos ter uma segunda onda. Mas o que é importante? Que o prefeito reúna segmentos, discuta com a sociedade, conscientize, busque soluções em conjunto. O que não dá para simplesmente é impor. Impõe hoje o fechamento, impõe amanhã a abertura, ou seja, sem diálogo, como tem efetivamente acontecido. Estamos chegando ao final, eu não queria deixar de perguntar o seguinte: como é que o senhor viu esse procedimento de impeachment contra o prefeito Marquesan? É justo? É eleitoreiro? Estava de acordo com as regras do jogo? O que aconteceu? O senhor, se estivesse lá na Câmara de Vereadores, votaria como? Eu não vou entrar no mérito da denúncia, mas que a denúncia existe. Eu li obviamente, a base da denúncia, ela está bem fundamentada
compete aos vereadores fazerem a devida investigação, a devida averiguação. Bom, após essa averiguação, ouvindo as testemunhas, fazendo o devido debate, compete à Câmara tomar decisão. Eu não vou aqui entrar no mérito, mas, naturalmente, no processo de impeachment, é salutar que o debate aconteça, que as provas sejam apresentadas, que as testemunhas se contraponham, enfim, num processo absolutamente democrático. O impeachment não significa, na verdade, algo contra o Estado Democrático de Direito. Ele faz parte do Estado Democrático de Direito. E, para isso, o que nós precisamos? Nós precisamos que o debate aconteça de forma aberta, que as provas apareçam, de que o debate seja público, aberto, porque isto faz parte da democracia. E, ao final, os vereadores tomam a sua posição. Tem algum candidato mais fácil de bater no segundo turno? Não, isso não existe. Nós sabemos que em processo eleitoral é mais ou menos parecido, Jurimir, com Grenal. Mas essa história... Normalmente o Grêmio ganha sempre. Não, mas tem mais. Eu sou gremista, estou muito feliz com o meu Grêmio, mas a gente sabe perfeitamente que o favorito entra em campo e Grenal é Grenal e quem está em uma fase não muito boa pode vencer. Eleição é a mesma coisa, não existe de antemão vencedor. Na verdade, se nós olharmos no tempo, várias candidaturas surpreenderam, não tinham qualquer chance. Eu fui candidato ao governo do Estado em 2002, até um determinado momento, e naquele momento a grande disputa era entre Brito e Tarso. Só se falava nisso. Depois, o Rigoto, que era, na verdade, um azarão do ponto de vista da disputa eleitoral, acabou se tornando governador. Eu poderia citar tantos outros exemplos. Então, não existe candidato mais fácil, mais difícil de ser batido, com toda certeza. Agora, eu li que os candidatos estariam poupando um pouco Marquesan e preferindo atacar a Manuela. Não percebi isso no debate ontem, não. Eu não ataquei ninguém. Quem assistiu o debate sabe disso. Eu procurei apresentar propostas, só me defendi, obviamente, de ataques, mas percebi ontem que o ataque que acabou acontecendo foi tanto em relação ao Marquesan como a Manuela. Se nós colocarmos, obviamente, numa medida, eu acho que houve um empate técnico de ataques. Essa foi a minha percepção no debate de ontem à noite. Perfeito. José Fortunati, muito obrigado pela entrevista. Boa sorte na campanha e um grande abraço. Obrigado, meu querido amigo Jurimir Machado. Desejo a todos aí uma boa semana e que a gente possa realmente fazer um debate propositivo, construtivo, num momento tão difícil da pandemia da saúde, num momento tão difícil da crise econômica, num momento tão difícil em que se encontra a educação pública, entre tantos assuntos. Precisamos ter a maturidade para construirmos propostas e não para destruirmos adversários. Eu espero que esta seja a grande lição que a Covid-19 nos deixe neste ano de 2020. Bom pleito a todos, grande e fraterno abraço.